E olha, a Polícia Civil concluiu então um inquérito da morte de uma mulher há 3 anos. De acordo com as investigações, repare que não estou falando que ele foi condenado, não houve julgamento ainda. É investigação, é acusação. O filho teria encomendado o assassinato da mãe por causa de uma herança. Quem traz os detalhes desse caso é o meu amigo Evandro Ribeiro, ao vivo conosco. Olá, Evandro, bom dia. Mais um caso bárbaro, né, Evandro? Exatamente, Diogo, muito bem frisado, mais um caso bárbaro e que, pegou todo mundo aí, alguns, Diogão, de surpresa, Olha o detalhe, a polícia, após 3 anos, descobre que foi o próprio filho, o mandante do crime da própria mãe aqui em Londrina. A empresária Maria Madalena Vieira tinha 60 anos de idade, foi morta com vários disparos de pistola 9mm na tarde e início da noite de 19 de maio de 2017. O corpo dela é encontrado no portão da chacrinha dela, lá na rua Prefeito Milton de Menezes, lá no Farid Libos, zona norte de Londrina. A empresária teria sido atraída, Diogo, para o local pelo próprio filho. Hoje ele tem 40 anos. O crime teria sido cometido por questões financeiras, segundo a polícia. Maria Madalena havia cortado o pagamento de uma pensão ao filho, que planejou e mandou executar a própria mãe, Segundo ainda o delegado Reis, que comanda a delegacia de homicídios, Diogão, o que chamou a atenção foi que no dia seguinte à morte da mãe, um sábado, o acusado promoveu aí um churrasco regado a música, som alto e até incomodando os vizinhos. E aquilo deixou uma pulga atrás da orelha dos policiais que estavam investigando o caso, Os autores do assassinato não foram identificados ainda pela Delegacia de Homicídios, a DHL, e o mandante do crime foi denunciado pelo Ministério Público, tornando-se réu numa ação que tramita na primeira vara criminal. Ele responde, por enquanto, Diogo, em liberdade, Não tem um mandado de prisão expedido ainda pela Justiça. Detalhe desse crime é que foram 3 anos que já se passaram, Diogo, e até agora, Agora que a polícia, então, concluindo o inquérito, descobre que foi o próprio filho o mandante do crime. Chovia muito, viu, Diogo? No dia em que ela foi morta, uma sexta-feira, a dona Maria não frequentava aquele espaço, a chacrinha que fica distante da cidade. As investigações apontaram que ela foi atraída para o local. Essa tese, inclusive, foi reforçada ainda mais depois que a polícia descobriu que a vítima havia criado uma barreira emocional em passar pelo lugar, porque perdeu, Diogo, um parente muito querido num latrocínio, roubo seguido de morte naquela região. Ou seja, Diogo, ela dificilmente ia na própria chacrinha, até para não se lembrar desse ocorrido. Mas naquele dia, o filho teria feito essa emboscada para a própria mãe, dizendo que havia um portão quebrado, que tinha que ser trocado um cadeado. Ela passou, inclusive, numa loja de materiais para construção, comprou o cadeado. Quando desceu do carro, Diogo, que estava abrindo o portão da pequena chácara, ela foi fuzilada, foi executada. Diogo, às 10 horas da manhã, nós vamos conversar com o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios, e ele vai trazer todos os detalhes para a gente, o restante das investigações, até porque, Diogo, o filho está sendo acusado aí de ser o mandante, mas faltam os executores a serem localizados, identificados. Doutor Reis vai falar conosco às 10 horas da manhã na sede da DHL, a Delegacia de Homicídios. E às 2h30 da tarde, Diogo, o advogado que defende o rapaz acusado de ser o mandante aí vai falar com a imprensa às 14h30 na área central. Que coisa, meu amigo, que veio à tona e, é claro, como eu disse no começo, surpreendeu muita gente, Diogão? Ô Evandro, quando você tiver contato com o advogado desse rapaz, quantos anos tem esse rapaz, Evandro? Tem essa informação? Hoje tem 40 anos, Diogão. O filho tem 40 anos. Tá. Então ele tinha aí 37 anos no momento do ocorrido. Não é nenhum moleque, Não. Praticamente a minha idade. Sabia muito bem o que estaria fazendo. Confirmada a versão da polícia. A mamãe 60, Diogo? Ainda mais com uma mãe de 60 anos. Ô Evandro, quando você tiver contato com esse advogado, fala para ele que eu gostaria muito de ter uma conversa ao vivo com ele aqui no Primeira Hora para ouvir a versão dele em relação... É o advogado do rapaz acusado,
Exatamente, Diogo. Ele vai dar uma coletiva às 14h30 para dar a versão do acusado. Isso, fala para ele que eu gostaria muito de ter um olho no olho com ele aqui ao vivo, no Primeira Hora. Para a gente falar sobre esse caso, para ele trazer a versão aqui do rapaz que está sendo acusado de matar a mãe. Eu quero muito fazer algumas perguntas para ele poder defender o cliente dele publicamente também. Porque agora é um inquérito que ultrapassou completamente qualquer termo, qualquer prazo legal, ultrapassou muito, 3 anos é muito tempo. Só que também é um caso muito difícil da polícia conseguir concluir em 30 dias, em 60 dias. São investigações, são questões subjetivas, que é difícil de você conseguir comprovar. No entanto, deve ter uma história para defender ele aí. E eu queria muito falar com ele pessoalmente, aqui no Primeira Hora, ao vivo aqui no Primeira Hora. Então, se você puder, Evandro, transmitir para ele essa disponibilidade, esse espaço para que ele venha defender o cliente dele aqui, a gente pode conversar. A Larissa também está entrando em contato com ele aqui. Daí quem conseguir primeiro, vamos ver se ele aceita ou não aceita. Às vezes ele não quer por questão de estratégia de defesa também. Agora, seria interessante para a gente poder tirar umas dúvidas, porque eu vou falar para você, Evandro. A regra é o que disse o meu amigo Miyagi aqui no estúdio e não deve ser diferente contigo, não. A regra é a gente passar fome, viver na miséria para dar um pouco de condições para a mãe da gente viver melhor. Não matar para pegar o dinheiro dela, né, Evandro? Opa, é uma acusação muito grave, muito séria, né, Diogão? E lembrando, meu amigo, que no laudo de necrópsia, né, na época feita, o médico legista, o doutor Pedro Crésio Mariquito, disse que nenhum dos disparos foi efetuado a curta distância, viu, Diogo? O exame feito no ML apontou que a dona Maria foi atingida na cabeça, nos braços e outras regiões do corpo. A empresária foi baleada com diversos disparos de pistola 9mm. Os investigadores, inclusive, Diogo, encontraram na chácara apenas uma espingarda calibre 12, que não seria a arma do crime. Os executores do assassinato, como nós dissemos, não foram identificados ainda, por enquanto, pela Delegacia de Homicídio, Diogão. Muito bem, obrigado, Evandro, pelas informações. Qualquer momento o Evandro já volta com mais informações ao vivo conosco também. Valeu, muito obrigado. Passa, às vezes, demora um pouco por causa da falta de pessoal, mas a Delegacia de Homicídio de Londrina é uma das delegacias que mais funciona no estado do Paraná. Então, não vai passar batido. O elemento preventivo do alto índice de solução dos casos da Delegacia de Homicídio de Londrina desestimula os crimes de homicídio na cidade. Por quê? Uma coisa você pode ter certeza, se você matar alguém, uma das coisas que a polícia mais consegue fazer aqui em Londrina, a Polícia Civil, é saber quem foi que matou quem e por quê. Basta você ver o índice de casos solucionados.